É importante considerar a relação entre professor e aluno junto ao clima estabelecido pelo professor, da relação empática com seus alunos, de sua capacidade de ouvir, refletir, discutir o nível de compreensão dos mesmos e da criação das pontes entre o seu conhecimento e o deles. Sendo assim, a participação dos alunos nas aulas é de suma importância, pois estará expressando seus conhecimentos, preocupações, interesses, desejos e vivências de movimento, podendo assim participar de forma ativa e crítica na construção e reconstrução de sua cultura de movimento e do grupo em que vive. É o modo de agir do professor em sala de aula, mais do que suas características e personalidade que colabora para uma adequada aprendizagem dos alunos. Fundamenta-se numa determinada concepção do papel do professor, que por sua vez reflete valores e padrões da sociedade. Nesse contexto, entende-se que a qualidade de atuação da escola não pode exclusivamente depender somente da vontade de um ou outro professor. É necessária a participação efetiva e conjunta da escola junto da família, do aluno e profissionais ligados à educação, de forma que o professor também entenda que o aluno não é um sujeito somente receptor dos conhecimentos depositados. De acordo com Pérez Gomes, a função do professor é ser o facilitador, buscando a compreensão comum no processo de construção de conhecimento compartilhado, que se dá somente pela interação. A aula deve se transformar e provocar a reflexão sobre as próprias ações, suas consequências para o conhecimento e para a ação educativa. O bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio, e não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento. Surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas. Logo o professor deixará de ser o dono do saber e passará a ser um orientador, alguém que acompanha e participa do processo de construção e das novas aprendizagens do aluno em seu processo de formação. Sendo assim, pode-se dizer que os métodos de ensino são as ações do professor pelas quais se organizam atividades de ensino e dos alunos para atingir os objetivos do trabalho docente em relação ao conteúdo específico. Eles regulam as formas de interação entre ensino e aprendizagem, entre professor e aluno, cujo resultado é a assimilação consciente dos conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades cognitivas e operativas dos alunos. Podemos dizer, então, que os métodos de ensino são as ações do professor pelas quais se organizam atividades de ensino e dos alunos para atingir objetivos do trabalho docente em relação ao conteúdo específico. Esses métodos fazem a mediação nas formas de interação entre ensino e aprendizagem, entre o professor e os alunos, tendo como resultado a assimilação consciente dos conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades cognitivas e operacionais dos alunos. O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, sério, o professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso, o professor da vida e das gentes, o professor mal amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, racionalista. Nenhum deles passa pelos alunos sem deixar a sua marca. Freire, 1996. Linda essa frase, né, gente? Quando eu separei, eu nem tinha percebido que era tão bonito. A relação estabelecida entre professores e alunos constitui o ápice do processo pedagógico. Não há como segregar a realidade escolar da realidade do mundo vivenciada pelos discentes, e sendo essa relação uma via de mão dupla. Tanto o professor como o aluno podem ensinar e aprender através de suas experiências. Cabe ao professor aprender que, para exercer sua real função, necessita combinar-se autoridade, respeito e afetividade, isto é, ainda que o docente necessite atender um aluno em particular, a ação estará direcionada para a atividade de todos os alunos em torno dos mesmos objetivos e do conteúdo da aula. Ressalta-se a atuação de alguns professores não como modelo inquestionável de docência, mas como fonte de inspiração para buscar um novo e melhor caminho para alcançar os alunos. Para isso, faz-se necessário o diálogo. Se o interesse dos profissionais da educação for de fato com o foco nas reais necessidades, como expectativas da educação na formação de indivíduos críticos reflexivos, são necessárias haver mudanças não apenas nas palavras, mas nas atitudes. É preciso estar comprometido com o aluno, a escola, a sociedade e professores, como uma educação de qualidade, vendo o aluno como indivíduo ativo no processo de ensino-aprendizagem.
Só assim docentes estarão cumprindo o papel de orientador, realizando mais que o simples papel de ensinar. Faz-se necessário ao longo da trajetória formativa, seja ela recém-formada ou com anos de formação, refletir sobre o quanto os professores são capazes de reconstruir os próprios caminhos. Isso lhes dará experiências enquanto alunos que foram e eternamente serão, o quanto a professores atuantes no espaço escolar, hoje e amanhã. O professor, em muitos casos, é visto como força estimuladora, para despertar nos alunos uma disposição motivadora para determinado assunto. Essa relação de ídolo do aluno para com o professor estimula sentimentos, instiga a curiosidade, relata de forma sugestiva um acontecimento, faz uma leitura expressiva de um texto, e assim sucessivamente, ocorre o crescimento desta cumplicidade entre professores e alunos. Os docentes devem levar em consideração, enquanto profissionais da educação ou acadêmicos que almejam iniciar a carreira docente, que não são melhores que ninguém, mas que devem sempre aprender, seja com outros professores ou até mesmo com alunos, pois até o mais analfabeto pode ensinar de uma maneira diferente, como exemplo da própria vida. É nesse sentido que a produção conjunta do conhecimento é uma forma de interação ativa entre professores e os alunos, pois abre horizontes para os novos conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções, bem como a fixação e consolidação de conhecimentos e convicções adquiridas anteriormente.